Então vamos dar continuidade a essa sequência de aulas e agora nós faremos a modelagem de toda a parte do forro do nosso projeto. Mas antes, deixa eu mostrar para você aqui a modelagem do painel que eu acabei terminando de finalizar um pouco depois que eu gravei a aula anterior. Como eu havia comentado, esse painel aqui ele foi modelado com a ferramenta parede cortina e na própria ferramenta parede cortina eu acabei já fazendo a modelagem também lá do rodapé e dos encaixes aqui da mão amiga. Mas é só para você perceber que é bem versátil a ferramenta de parede cortina. Poderia sim então estar fazendo a modelagem somente do painel, aí depois uma outra modelagem somente os encaixes? Poderia. Mas no meu caso aqui eu preferi fazer a modelagem apenas de esse um único item, porque durante a construção do nosso projeto ele vai ficar bem mais detalhado, beleza? Mas o que eu quero mostrar agora vai ser toda a parte da modelagem do forro. Mas antes, deixa eu entrar aqui no nosso arquivo de referência para entender qual que vai ser basicamente os tipos de forro e alturas de pé direito e detalhes que esse forro vai ter. Então aqui no projeto original, o que eu já consigo observar? Que eu vou ter aqui então basicamente dois tipos de forro, é que vai ser esse forro que parece azul aqui, eu já estava olhando na legenda, ele vai ser um forro para área úmida e eu já consigo deduzir isso não somente pela localização, porque seria nos banheiros e também aqui na parte externa, mas eu também vou ter o forro de gesso acartonado normal no restante dos ambientes. E é importante ver e lembrar também que além do forro, eu vou ter aqui essas linhas tracejadas, que é o que vai simbolizar, acredito eu, vai ser a tabica. O que é a tabica? Só apenas para dar um contexto, porque eu sei que tem pessoas que não são do Brasil que estão acompanhando, então alguns alunos também de Portugal, que um dia que a gente entrou sobre o assunto de forro e tudo mais, eu comentei sobre tabica, e a Manuela falou, Lucas, o que é tabica? Então tabica é um detalhe que vai, pelo menos aqui eu conheço por esse nome, pode ser que na tua região tenha algum outro nome, mas tabica é como se fosse uma junta de dilatação para não deixar que a placa de forro, a placa do gesso que forma o forro, acabe encostando na parede e com o tempo ela vai trabalhando e partindo o forro, então a tabica serve basicamente para isso. E aqui eu também já estava vendo que no projeto nós temos detalhes de cortineiros, então são 3 detalhes para uma categoria de cortineiro. Parte aqui da sala, eu também tenho um cortineiro que vai ser iluminado, 2 na verdade, né? Então são 3 tipos de cortineiros, então esse aqui que vai lá na sala, que vai ser o cortineiro normal, aí do forro iluminado eu consigo perceber por aqui. Não somente por isso, mas também porque tem uma linha de chamada dizendo, ó, cortineiro do tipo 1, depois cortineiro do tipo 2 e tudo mais. Então, basicamente, o que nós faremos agora nessa aula? Faremos a modelagem do nosso forro e também da tabica e dos cortineiros. Então, vindo aqui no ArchiCAD, para que eu possa fazer essa modelagem, eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar criando algumas definições, principalmente aqui, ó, entrar aqui em planta, já pode perceber que eu criei uma nova pasta que eu chamei de forro, que eu vou pegar a minha visualização da planta, dessa planta de arquitetura, teclo no Ctrl e arrasto ela aqui para dentro dessa pasta para que ela possa criar uma cópia idêntica. Então eu vou ter agora esse térreo que vai ser a minha planta baixa e esse térreo aqui eu vou selecionar e vou renomear que eu vou chamar de planta de forro. E esse planta de forro eu quero fazer algumas definições, como por exemplo, eu vou selecionar ele aqui, estando nas minhas configurações de mapa de vista, clico aqui em definições e eu falo aqui para o ArchiCAD o seguinte, a minha combinação de vegetais, eu não tenho uma planta de forro no meu estudo preliminar, que é o que eu costumo chamar aqui de fase 01, é a minha fase de estudo preliminar, eu não tenho uma planta de forros, eu só vou ter uma planta de forro lá na minha fase 3, que é do pré-executivo. Eu vou estar utilizando essa combinação aqui mesmo por hora, não tem problema. Então seleciono essa planta de forro, a escala vou manter 1 para 100, a estrutura também, modelo completo, a combinação de conjunto de canetas vou deixar 1 para 100 para que ele fique a mesma espessura conforme a escala. Já nessa opção aqui, ó, de OVM, opções de visualização do modelo, eu não quero uma visualização de estudo preliminar, eu quero uma visualização de projeto executivo forro, e você vai entender o porquê. A mesma coisa sobre a posição gráfica, eu vou estar mudando para forro. Todas essas definições que eu estou fazendo aqui são definições que eu já estou construindo com base no meu template, mas esse template ele foi construído com base no template arquitetura, então provavelmente você também vai ter essas definições ali. E vou dar um OK. Então perceba o que aconteceu. É exatamente a minha mesma planta, porém aqui nessa planta, como se trata de uma planta baixa, eu estou com as definições para que seja uma planta baixa e já essa mesma definição, eu estou com uma definição de planta de forro. O que acontece? Para que eu possa criar um forro, então, eu vou entrar na mesma ferramenta de laje, posso dar um Ctrl T e nos meus favoritos já tem aqui, ó, forro de gesso. Eu posso simplesmente clicar em aplicar e dar um OK, porque todas as definições desse forro de gesso já está construído. Então, por exemplo, se eu vier aqui, teclar no barra de espaço, que vai ser a minha ferramenta de varinha mágica, eu posso dar um clique e construir esse forro. Esse forro aqui, ele tá com essa representação gráfica, com um tom de cinza um pouco mais claro com relação às paredes, porque eu estou utilizando aqui nessas definições de sobreposição para projeto pré-executivo para forro. Se eu deixar sem sobreposição, ele vai acabar trocando. Mas esse aqui é um conteúdo que no momento não interessa, essa representação gráfica. O que interessa é você ver que quando eu construí o forro, por mais que eu trabalhei com a ferramenta de laje, Ctrl T para que eu possa entrar,
aplicar, digamos que eu tivesse com essa laje default, aplicar. O que que eu fiz? Eu falei aqui pro ArchiCAD que essa daqui é minha ferramenta laje, que eu estou definindo que ela vai ter 3 centímetros espessura. O material vai ser o material de placa de gesso, por exemplo. Também posso dizer que ele não vai ser mais classificado aqui em classificação propriedades como laje, mas sim como forro. Então vem aqui e seleciono como forro. Aí depois, deixa eu arrastar aqui pro lado, eu também digo pro ArchiCAD que a definição do vegetal dele não vai ser de laje, mas vai ser de forro. Então, se eu for dar um OK e for construir esse forro em qualquer lugar aqui do meu projeto, essas definições que eu tenho aqui são exatamente as mesmas definições que eu vou ter aqui no meu forro, que já está construído e salvo no favorito. Por isso que eu acabei pegando aquele forro. Mas enfim, eu vou entrar aqui novamente em planta baixa, Alt para que eu possa captar. E agora eu vou teclando aqui a ferramenta de barra de espaço e vou criando esses forros aqui, ó, nesses ambientes. Se eu entrar aqui no nossa vista 3D, foi esse forro que eu fiz. Então eu vou selecionar e aqui eu venho para ver qual que vai ser a altura. Aqui ele está 2,60, vou digitar 2,50. Se eu for entrar lá no nosso projeto original, apenas para perceber qual que vai ser a altura do forro, eu tenho então que esse forro aqui é 2,50, lá fora é 2,55, 2,50. Ó, aqui ele já está mostrando, ó, que é forro resistente à umidade. Na parte do banheiro 2,40. Então eu vou fazer esse ajuste novamente lá no nosso projeto. 2,55 vai ser essa altura, então seleciono aqui 2,55 e nos nossos banheiros aqui vai ser 2,40, não vai ser mais 2,60, então 2,40 e dou Enter. Só que tem um porém ainda. No nosso projeto, aqui ele está falando que as áreas úmidas, eles são forro do tipo resistente à umidade. Então, vou selecionar esses itens aqui. Então, seleciono o primeiro, mantenho o Shift pressionado e seleciono os outros. E no material de construção, que eu vou ter aqui, ó, por exemplo, drywall, chapa resistente à umidade. Essa chapa, ela tá com um tom diferente na cor dela, porque é a chapa resistente à umidade. Mas caso eu queira ficar com o mesmo acabamento e não fique esse acabamento ali, eu mantenho ela selecionada e venho nessa opção de construção do material e digo que eu quero revestir toda essa chapa aqui, por exemplo, de stuck. Eu estou utilizando tudo stuck branco aqui. Então, por mais que essas chapas aqui elas sejam com material resistente à umidade e esse tipo de informação faz sentido para o meu projeto e para a documentação, aqui eu estou definindo que elas vão ter a mesma representação gráfica dos outros tipos de forro para o nosso projeto, que vai ser então o mesmo stuck branco. Eu estou sentindo falta de fazer o que no forro? A tabica. Então, o que é a tabica? Vai ser basicamente aquela junta de dilatação que vai ter entre a parede e o forro. E essa tabica ela pode ser de vários tipos, depende do fabricante, depende do tipo que você for construir, mas a tabica ela pode ser metálica, pode ser de gesso, pode ser, já vi até tabicas feitas com madeira, então tudo depende. Nesse caso específico aqui, eu quero estar construindo uma tabica, e para fazer isso, eu poderia estar fazendo simplesmente com a própria ferramenta de forro, criando um novo perfil durante o perímetro, ou eu posso fazer com a ferramenta de perfil complexo atrelado a uma viga, ou ainda guarda-corpo, mas eu vou fazer com viga. Então o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu preciso criar esse perfil, aí depois vou atrelar o perfil a uma ferramenta, para aí sim, usando essa ferramenta, fazer o contorno do nosso projeto. Então eu vou fazer o seguinte: opções, perfil complexo e gestor de perfil. Aqui dentro você já vai perceber o seguinte: eu tenho algumas pastas aqui, por exemplo, em forro, que eu já tenho ali criado, olha, tanto dos meus cortineiros quanto da tabica. Eu vou estar mostrando para você como que faz a criação do zero de uma tabica, dessa tabica aqui, mas o princípio vai ser aplicado para os outros cortineiros também. Então digamos que eu não tenho o perfil da tabica criado aqui, então eu vou clicar aqui em novo, eu escolho agora aonde que eu quero salvar, no meu caso eu quero salvar em forro, eu quero criar um novo e vou chamar aqui de tabica 2, porque eu já tenho uma tabica, então clico em OK. Feito isso, eu abri a minha janela de construção aqui do perfil complexo. Esse perfil aqui eu vou deletar, que não me interessa, é uma trama. Então, para que eu possa construir esse perfil, eu vou estar utilizando a ferramenta trama. Então, seleciono aqui a trama, e aqui nesse X vai ser o meu ponto zero, digamos assim, da construção do perfil. E nele, eu venho aqui e crio um perfil de 3 por 3. 3 centímetros por 3 centímetros, que vai ser esse daqui. Essa trama que eu acabei de criar, ela não vai ser uma trama do tipo de material de construção tijolo, ela vai ser do tipo ar. Então, eu venho aqui e pego essa camada de ar aqui, ó, volume de ar. Essa que tem aqui uma força de material maior. Essa de baixo, ela tem, ó, 310, mas esse volume de ar tem 560, é esse que eu quero. Eu vou ajustar a escala, tá 1 para 100, vou deixar, por exemplo, 1 para 20, apenas para ficar mais fácil essa visualização aqui, ó. Vou arrastar essa cota um pouco mais pro lado e essa aqui também por enquanto. Essa camada de ar aqui, ela vai acabar cortando o meu forro de gesso. E agora eu preciso começar a construir a tabica. E para fazer isso, eu vou chamar algumas linhas guia, por exemplo, essa e essa. Pego ainda a ferramenta trama, só que agora eu mudo o material de construção. Vou pegar, por exemplo, um material de alumínio. E esse aqui do alumínio, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar essa trama aqui na parte de cima. Vou selecionar ela aqui e vou criar um novo vértice, tipo até aqui.
e vou dar mais 3 centímetros para cima, 2,5 na verdade, porque eu quero que essa parte aqui em si ela fique com 3, então aqui ela tem 3, e a mesma coisa fazer para cá, vou criar um novo vértice, aqui essa parte de baixo, e só que essa eu arrasto até aqui. E aqui vou criar mais um novo ponto, e vou arrastar mais 2,5 para cá. Vou puxar essas cotas mais para cá e essa mais para cá. Teclando no L eu desabilito a minha linha guia, mas esse aqui vai ser o perfil da minha tabica, onde esse volume de ar ele vai cortar o meu material de gesso, de forro de gesso, e esse material aqui, que vai ser o meu material da tabica, vai ser o encontro. Essa parte aqui ela vai ser, digamos, parafusada na parede, fazer um desenho aqui, uma trama representando como se fosse a parede, só para você entender o que seria. Então, vou colocar aqui tipo um tijolo. Aí essa outra aqui, ela vai ser como se fosse a minha placa de gesso. Então esse aqui é o gesso, essa aqui é a parede e a tabica seria isso daqui, beleza? Para que eu possa deixar essa tabica paramétrica, o que seria parametrização? Seria eu construir ela com 3x3, mas eu quero que, por exemplo, essa tabica seja de 3x2. E para eu não precisar criar um novo perfil de 3x2, eu tenho que parametrizar essa tabica. Para isso, eu só vou fazer o seguinte, eu vou habilitar aqui o encurtador e o alongador. E essas linhas aqui em tom de roxo, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa daqui, Ctrl D, e vou falar que eu quero fazer a movimentação quando eu for fazer a construção. Então selecionei Ctrl D, eu quero que ele faça essa movimentação somente do que está aqui da parte de dentro, o que está para fora ele mantém. Então eu seleciono aqui pelo cantinho, ajusto, trago até essa linha para dizer que a altura nominal é os 3 centímetros aqui e a largura nominal também vai ser os 3 centímetros mais dali. Então quando for falar, por exemplo, para o ArchiCAD que eu quero uma tabica de 10 por 10, são essas dimensões aqui que ele vai fazer. Vou selecionar aqui então, ainda antes de fazer terminar essa construção, seleciono meu material e vou trocar aqui ó, em sobrepor superfície. Eu não quero que seja aquela cor original, eu quero que seja, por exemplo, branco titânio, que é o que eu usei para a porta, também quero estar utilizando aqui uma pintura branco titânio. Agora eu digo para o ArchiCAD que essa tabica, esse perfil complexo de tabica, ele deve ser usado na ferramenta viga, ou poderia usar em pilar, ou em ferramenta guarda-corpo, objetos, mas nesse caso eu só quero para viga. Então faço isso, clico em salvar, perfil salvo, vou fechar essa minha janela, que ele também acaba fechando tudo. Eu entro agora aqui na minha classificação de viga, Ctrl T, que eu entrei na ferramenta viga, segmentos, vou falar o seguinte, eu quero que você seja um perfil complexo, mais do tipo forro, tabica. Então agora eu acabei atrelando aquela modelagem do perfil complexo da tabica para a ferramenta viga. Eu vou dar um OK e venho aqui, vou estar ajustando, por exemplo, para 2,50, qual que vai ser a minha altura de inserção, e vou construir aqui, ó, barra de espaço e dar um clique, ele vai entender que é para ele fazer essa construção ao entorno daquele objeto, no caso vai ser do meu forro. Se for entrar aqui no meu 3D, foi isso aqui que eu acabei de fazer. Então, esse perfil branco é a minha tabica e ele fez esse recorte aqui, ó. Então, aquele material branco de volume de ar, ele acabou cortando. Pensando num render, já tá certo, já tá perfeito. Eu não preciso fazer mais nada. Porém, como eu quero fazer a extração de informações através do quantitativo, eu preciso então categorizar. Então, por mais que eu fiz um perfil complexo, isso daqui ainda é uma viga. Então, olha, ele tá classificado como uma viga e também tá na vegetal de viga. Então, vou precisar fazer aqui duas coisas. A primeira vai ser criar uma combinação de vegetais, que eu acho que eu já tenho isso. Então, Ctrl L, aqui na minha pasta de arquitetura, eu crio um novo, escrevo lá Arc Tabica, mas acho que eu já tenho. Ó, o nome já existe, então ele está aqui. E a outra coisa que eu vou precisar fazer, então já vou aproveitar, já vou selecionar ele, até eu vou fazer essa seleção aqui, ó, seleciono esse primeiro, e agora eu venho aqui para eu possa ocultar os outros vegetais, acabei selecionando todos, deixa eu tirar o corte, Ctrl A, selecionei a tabica, então venho mudo essa classificação do vegetal dele, não vai ser mais viga, vai ser tabica, ele vai sumir porque a tabica está oculta, não tem problema. Ctrl L, eu vou habilitar a minha tabica, e dou um OK. E agora eu vou falar para o ArchiCAD o seguinte, eu preciso classificar ele, porque quando eu vou fazer uma quantificação de materiais no meu projeto, eu costumo fazer a quantificação através das classificações e não pelo vegetal. Então, para que eu possa fazer uma melhor construção do modelo e falar, quando eu for fazer essa quantificação, eu quero que o ArchiCAD ele quantifique aqueles elementos que foram criados com a viga, mas que são tabica. Então, se eu for selecionar a nossa tabica, eu tenho o quê? A classificação que ela é uma viga. E eu não quero isso, eu quero a classificação de tabica, que eu não tenho ainda. Então, como que eu faço para criar? Opções, gestor de classificação, aqui dentro do elemento de construção, novo vai ser tabica. Dou um OK. E OK novamente. Agora sim, Ctrl A para selecionar tudo. Não quero mais que ele seja classificado como viga, mas eu quero que ele seja classificado como tabica. Pronto, é basicamente isso que eu preciso. Então, quando for fazer uma quantificação no meu projeto, por mais que eu construir esse elemento com a ferramenta viga, agora que eu fiz essas definições, eu estou falando para o ArchiCAD. Isso daqui, ele é uma tabica, ele está classificado como tabica, e o vegetal de visualização dele também é uma tabica. Então, fica bem mais fácil de eu continuar o projeto a partir daí. O que eu vou fazer agora, então? Alt para que eu possa captar o parâmetro daquela
as tabicas e agora teclo na barra de espaço e vou clicando dentro dos ambientes. Então agora o que eu vou fazer? Como eu já havia construído o meu cortineiro, eu vou substituir aquele objeto. Então se eu teclar aqui no F, que é meus favoritos, eu tenho aqui em forro o cortineiro A, B e a tabica, que eu já havia salvo. Então o que é esse meu cortineiro aqui? Nada mais é do que o meu próprio elemento, perfil complexo, atrelado a uma viga, só que ao invés de classificações como tabica e tudo mais, eu fiz classificações de cortineiro. Seleciono o cortineiro, dou um aplicar e agora eu digo que o meu cortineiro vai ser, por exemplo, daqui até aqui. E a minha tabica, ela não vai até lá, ela só vai somente até aqui. E a mesma coisa esse outro lado da tabica, ela vem daqui até aqui. No nosso projeto aqui ele não vai ter esse cortineiro, essa tabica e nem aqui. Ela vai ter aqui o cortineiro do tipo B. Então seleciono, aplicar e agora venho e construo daqui. Deixa eu colocar ela como segmentada, porque a hora que eu terminar esse clique eu quero continuar outro até aqui. Botão direito e ok. Então agora sim selecionei a minha tabica, arrasto ela até para cá e seleciono esse outro cantinho da tabica e arrasto ela até aqui. E o que eu acabei construindo então foi isso daqui. Eu tenho esse encaixe do cortineiro, então aqui vai o cortineiro, eu tenho a tabica. Já aqui no quarto, além de ser o cortineiro, ele é aquele cortineiro iluminado. Então eu já fiz na própria modelagem aqui do cortineiro, onde que tá? Aqui ó, do meu perfil de LED. E eu atrelei um material amarelo, porque durante a minha renderização eu vou falar para o Twinmotion que esse material amarelo ele tem que ser emissivo. E esse material emissivo vai fazer o quê? Vai fazer com que essa sanca fique iluminada. Então, basicamente, é dessa forma que eu utilizo o perfil complexo para que eu possa fazer a modelagem dos objetos aqui no ArchiCAD. Tanto a modelagem da tabica, quanto também a modelagem dos nossos cortineiros. Então, por hora, eu vou estar parando por aqui mesmo, porque mais à frente, quando for fazer a modelagem de todo o restante da iluminação, eu mostro para você como que eu vou usar a própria ferramenta aqui de luminária e o que você deve entender e usar a teu favor do IDOBIM dessa informação para que durante o teu processo de renderização lá no Twinmotion esse processo fique muito mais ágil, muito mais fácil também de ser feito. Então por hora eu agradeço você que ficou comigo até esse momento e a gente se vê numa próxima aula.